A paz do Senhor Jesus, irmã. Eu vi aí o testemunho de jogos que a irmã relatou aí, né? Irmã, eu sei que, assim, só para testificar, né? Porque infelizmente muita gente não acredita. O mundo espiritual não é brincadeira, mas é só para mim deixar um relato para você. Isso está acontecendo dentro da minha casa. Quando eu passei 7 meses sendo atribulada pelo diabo toda noite, um dia de madrugada eu ficava ali perguntando para o Senhor, né, para Ele me dar a direção, o que estava de errado. Eu até, quando eu deixei meu testemunho falando com você, eu vi um demônio, o Senhor me mostrou um demônio sentado no meu computador. E aí, irmã, se passou-se esse tempo, né? Passou-se todo esse processo meu de libertação, né? Que passou-se um tempo. Aí um dia, irmã, o meu filho sempre foi muito viciado em joguinho, irmã. Sabe o que é viciado? Viciado. Ele ficava de madrugada no joguinho, mas a gente vive na carne, então a gente acha que aquilo é normal, né? A gente sempre fala, a geração de hoje é desse jeito. E aí se passou-se um tempo, né, irmão? Um dia que passou isso, o Senhor me mostrou, passou um tempo. E aí, um dia era num domingo, né? Eu tinha balança aqui no meu serviço. Então o balanço aqui quando a gente tem que virar à noite, porque a gente tem que contar o estabelecimento todo. Aí eu peguei e falei, bom, eu acordei de manhã, né? Eu falei, vou me organizar, deixar tudo organizado. E meu marido ia ficar com a minha bebezinha e com ele, né? Aí, irmã, o meu marido começou a preparar o café da manhã, né? E eu com a minha filhinha no colo. Aí eu com a minha filhinha no colo, aí meu marido foi, colocou uma salsicha no fogo e meu filho estava sentado lá, com o celular e com o fone no ouvido. Aí eu sempre falo pro meu marido não ficar falando essas palavras desagradáveis dentro de casa, eu sempre falo com ele, poxa, não fica falando essas palavras, não agrada ao Senhor, Deus não se agrada com isso, palavras tortas que a gente conhece e a gente sabe que Deus não se agrada. Aí meu marido tá lá, colocou lá a salsicha no fogo e falou assim com meu filho, Vinícius, você quer salsicha? Aí meu filho, não, vai pro inferno. Aí eu repreendi meu marido na hora. Ô Emerson, não fica falando essa palavra dentro de casa, irmã. De repente, meu filho começou a se importar todinho. Sabe o que é todinho, irmã? Ele se importava todo. Sabe a criança quando tá tendo aquele ataque de epilepsia, sabe? Se entortava e babava todo, irmã. A irmã me bateu um desespero. E o tempo estava nublado, eu olhava para o céu e falava, Senhor, Senhor, onde que está o Senhor? Senhor, me socorre, Senhor. Senhor, entreguei meu filho para ti, Senhor, traz o meu filho de volta. Senhor, traz o meu filho de volta. Aí, irmã, meu filho foi desentortando e foi voltando ao normal. E meu marido desesperado, agoniado. Eu fiquei desesperada, irmã. Meu marido colocou meu filho dentro do carro, deixou a garagem aberta e os vizinhos vendo aquela gritaiada, eu gritando mesmo, irmã. Aí meu marido foi para o hospital, o UPA, e ficou lá com ele no UPA. E chegou lá, botou ele estava desmaiado, irmã, ele não lembrava, ele ficou desmaiado, ele só acordou depois. E chegou lá, ele ficou lá, né, em observação. E o Senhor falava assim comigo, filha, eu estou no controle, aquieta-te. Aí passou, né, irmã? A gente fica atribulada, né? É filho e Deus falando, mas a gente fica atribulada, a gente é ser humano, somos falhos. E aí, irmã, passou. Aí eu fui para o hospital, arrumei minha filha, meu marido veio e me buscou, meu cunhado foi para o UPA lá, ficou com meu filho, meu marido veio e me buscou em casa para eu poder ir para lá. E aí irmã, aí quando eu fui pro carro e me deu uma sonolência, aí de repente nessa sonolência, quem aparece para mim? O adversário rindo de mim. E aí, tudo bem, irmã, eu fui para casa e já entendi que aquilo era espiritual. Aí eu tô lá em casa, sabe, preocupada, e o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, né? E o Senhor falou comigo assim, filha, aquieta que eu tô no controle, aquieta. Esses exames não vão dar nada, filha, porque é espiritual, mas eu tô no controle. Aí meu filho ficou lá na Unimed, aí o UPA transferiu ele para a Unimed, aí ele ficou lá em observação.
E depois, nesse dia eu nem fui trabalhar, irmão, um desespero danado. E aquela cena não saía da minha cabeça, via meu filho daquele jeito. Eu peguei e fui para casa, né? E depois nós saímos do hospital, fomos para casa. E desde esse dia eu sempre boto ele para dormir no meu quarto lá. E fico monitorando, né? Aí tudo bem, irmã. Passou-se um tempo. Primeiro a médica não passou remédio. E aí, irmão, um dia eu estava orando, o Senhor falou comigo assim: filha, não deixe seu filho sozinho. Aí a gente já não deixava ele sozinho. Meu marido trabalha de vendedor, então ele trabalha na rua. Aí pegava o meu filho da escola, que a gente não estava nessa epidemia, e botava ele dentro do carro e deixava ele dentro do carro ali, e né, ficava ali monitorando. Aí o meu marido falou que ele saiu dentro do carro, acordou e falou assim: pai, eu tô com fome. Aí meu marido pegou, deu um dinheiro e ele foi na padaria comprar uma coxinha, e meu marido estava atendendo um cliente. De repente, irmã, aí vem um homem da padaria e meu filho todo entortado no meio da rua, irmã. O meu marido entrou em choque, entrou em desespero. E aí eu saí do serviço e tô vendo minha filha nada. Aí eu liguei para minha cunhada e a minha cunhada falou: ele tava tentando falar com você, o Vinícius está internado. Aí, irmã, corre a gente pro hospital. Aí meu filho ficou lá 3 dias internado. E o Senhor falando comigo: filha, esses exames não vai dar em nada. Só que a gente fala, a pessoa que anda na carne, ela não vai entender as coisas espirituais. Por quê? O que eu entendi, o que o Senhor falou comigo? Que esses jogos estão tudo no abismo. Estão tudo lá, foi tudo inventado no inferno para prender as crianças, porque as crianças hoje não brincam, elas vivem na internet. Mas a gente fala, as pessoas chamam a gente louco, de fanático. Irmã, mas o mundo espiritual não é brincadeira. Eu vivi 7 meses na mão do adversário. Toda noite ele me visitava, puxava minha coberta, arrastava minha alma, entrava no meu corpo, porque eu não acreditava que aquelas vaidades, eu achava que aquilo não tinha nada a ver, irmã. Aí tudo bem, passou-se um tempo, né, irmã? Aí a médica passou essa medicação, ele toma essa medicação 7 horas da noite e 7 horas da manhã. Essa foto aí é o momento que ele ficou lá no oxigênio, que ele estava desmaiado, irmã. Ele desmaia, ele não lembra de nada, ele acha que está dormindo. E aí ele falou assim: mãe, as minhas pernas começam a dar um arrepio, eu fico toda arrepiada e aquilo vem e minha mão começa a balançar, eu não consigo controlar. Aí hoje, irmã, ele toma remédio, né? A gente gasta dinheiro com ele no remédio. Eu não tenho deixado ele jogar, pelo menos na minha ausência eu não vejo, mas ele fica vendo os vídeos do jogo no YouTube porque eu vejo. E aí esses dias agora, irmã, eu tinha um monte de joguinho lá em casa dele, né? Aí eu, tipo assim, não adianta eu falar, eu vou bater, eu vou tirar, não adianta, porque a gente não vai conseguir. Porque a guerra é invisível, a gente tem que orar e pedir ao Senhor para libertar. Aí mãe, pode jogar fora. Aí eu peguei e joguei aqueles joguinhos fora, né? E porque a gente acha que não tem nada a ver, a gente acha que tá, né, no caminho certo, que joguinho não tem nada a ver. Só que hoje, irmã, o meu filho é doente por causa de joguinho. O meu filho não consegue pegar um copo direito na mão, ele se treme todinho. Ele toma remédio, irmã, ele não dorme à noite. Ele fica na internet. E eu fico falando com o Senhor: Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura o meu filho, só o Senhor para fazer um milagre. Porque hoje meu filho ficou doente por causa desses jogos que são feitos no inferno, irmã. Só que as pessoas não acreditam. E hoje meu filho é doente, irmã. Meu filho é doente. Eu não posso nem deixar ele na escola sozinho, né? Que pode acontecer alguma coisa. O meu marido avisou lá na escola o que tinha acontecido, mas o meu marido não acredita nessas coisas, né? Assim, é carnal, né, irmão? Acreditar, ele até acredita, porque ele tem medo. Porque outro dia eu falei: olha o que a Sofia tá vendo, porque no dia do acerto de conta nós vamos ter que dar conta dessa criança. Sua mãe foi embora, ela orou por você e você conhece. No dia do juízo, ela está livre porque a parte de mãe ela fez. Agora você não quer o caminho certo. Aí ele fica quieto, irmã, ele não fala nada. E aí eu fico aqui, irmão, pensando, né? Às vezes você coloca o testemunho das irmãs aí,
Muita gente faz uns comentários que, né, não acredita, dá um dislike lá no vídeo. Poxa, mas por que não faz a prova com Deus, né, irmã? E as pessoas não querem acreditar que isso daí é verdade, irmã. Por que que hoje está tudo dentro das igrejas, irmã? A gente fica se perguntando e por que que as pessoas não acreditam? Faça a prova com Deus. Não fica desacreditando dos vídeos que você coloca aí não, porque isso daí é para salvar vidas. Eu imagino a guerra que você passa invisível, irmã, porque é invisível, porque muitas vidas são libertas com seus vídeos. E quando o Senhor falava comigo lá, que eu entrei em desespero, que meu filho estava no hospital, o Senhor falou comigo, é espiritual. Os médicos não vão achar nada. Irmã, meu marido gastou um dinheirão, porque por mais que a gente tenha plano de saúde, a gente paga uma taxa por ano. Meu filho ficou no hospital os dias internado. Ele fez aquele exame que faz na cabeça, que você entra todinho, o corpo todo da criança, da pessoa, né? E ficou lá, porque tem que ficar dopado de remédio para fazer esse exame. E os médicos não achou nada, irmã. Sabe o que é nada? Olha, dá uma olhada nesses exames aí. Sabe o que é nada? Está tudo normal. O sangue do meu filho está normal. É tudo normal, irmã. Tudo. E o Senhor falou comigo que é espiritual. Por quê? O adversário, ele não descansa. Então ele pega as crianças, pode ver que as crianças hoje não brincam mais. O meu filho não brinca, ele só ficava em jogos, só jogos, 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 jogos o dia inteiro. Ele nem comia, irmã, nem comia, não queria escovar dente, não queria tomar banho. E eu não tinha entendimento por quê. E eu ficava ali pedindo para o Senhor me mostrar o que estava errado. E o Senhor me deu esse entendimento. Filha, não é, o médico não vai achar nada, é espiritual. E até hoje, irmã, ele não dorme. É uma criança que pega, fica a noite toda, às vezes está conversando com os amigos, às vezes eu pego ele vendo vídeo e eu falo, ontem eu falei com ele, filho, a mãe já falou que isso não agrada ao Senhor, que os jogos não são de Deus. Eu sei que eu vi sentado no computador. Eu falei, filho, olha como é que você ficou, filho. Você não consegue pegar nenhum copo, você ficou doente por causa dos jogos. Porque o adversário, ele lança a seta dele. Meu filho jogava um jogo que ele é em 20 minutos, que é uma partida, e esse tal de Free Fire aí que tanto o povo fala. Aí você vai ver o significado desse jogo. Ele é viciado nesse jogo, irmã. Sabe o que é viciado? Viciado. Eu estou vivendo isso. Essa madrugada, meu marido pegou o telefone dele 4 horas da manhã. Ele estava com o celular na mão. E aí os coleguinhas ficam lá vendo o jogo, porque infelizmente, a gente é pai, a gente falha muito nisso, a gente não vê o que os nossos filhos estão fazendo. Hoje a gente se policia muito nisso, como eu, como meu marido, e a gente fica monitorando. E aí eu falo com meu marido, ó, o Vinícius está no celular, com 4 horas da manhã, ele não consegue dormir, irmã. Eu saí para trabalhar hoje e ele estava acordado. Meu marido tomou o celular dele e ele estava acordado. Ele não consegue dormir, porque o remédio mexe com ele. E a médica falou que mexeria com o organismo dele. Só que agora não pode trocar o remédio. Ele continua tomando esse remédio. Só que é uma criança que você sabe que ficou doente por causa disso. Por causa dos jogos. Jogos. Como tem muita gente também passando por isso, igual eu estou passando. Irmã, não é fácil. A oração que eu faço é para o Senhor curar o meu filho. Mas as pessoas não entendem. Ele faz esse testemunho dessa irmã, que deixou aí do ManiQuest. Meu filho era viciado nisso, irmã. Viciado, dormia e acordava com isso. E eu chegava um momento que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, quando eu comecei a buscar o Senhor, ele ficava de madrugada e aquilo muito me incomodava. Eu falava, a partir de hoje eu não quero você aqui na sala mais. Você vai subir e vai ficar aqui em cima com a gente. E aí passou um tempo, irmã, ele começou a ficar com medo. Ele não ficava mais. Ele não ficava mais lá embaixo, mas ele não fala se está vendo alguma coisa. Só que ele ia parar lá no meu quarto. Ele ia parar lá no meu quarto. E eu sei que é espiritual. Só que a gente falando com o carnal, infelizmente, não vai entender a gente. Mas é o que está acontecendo com muitas famílias hoje. Mas não é pouca família, não. Muitas. Só que a gente, infelizmente, está cego. Porque o diabo cega o nosso entendimento.